estiveram, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mais espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém? Vamos se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está trazendo uma mensagem para os irmãos de Corinto sobre a figura de todas as não tinha falando das obras de Deus que aconteceram aproximadamente 1450 anos antes de Cristo. Foi o tempo, a data de tudo deixou estabelecido para o nosso azar, que essas coisas que aconteceram de exceção, todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma água espiritual, ou seja, não faltou medida para ninguém. Na mesma medida que Moisés recebeu, todos ali também receberam. Não estou falando de medida espiritual, mas medida de revelação de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus. Todos ali que estavam no Egito e saíram dali, receberam as palavras e as ordens de Deus, receberam o favor, receberam os milagres, receberam de Deus a bondade e também receberam juízos. Por quê? Porque a medida de Deus, de revelação, de segurança, de certeza de quem Ele é igual para todos. Nenhum de nós podemos andar, não podemos de forma nenhuma querer andar em uma medida diferente. Não, a medida da verdade de Cristo é igual para todos nós. O que Cristo é para mim, é para você também. Não pode ser diferente. Se Ele é Senhor, se Ele é a verdade, se Ele é a única salvação, Ele é isso para todos nós, para toda a comunidade. Não é para um Cristo é uma coisa e para outro Cristo é outra, não, porque nós estamos bebendo da mesma água, nós estamos provando do mesmo Espírito, estamos sendo guiados, conduzidos pelo mesmo Espírito. Não há outro Espírito diferente, não há outra revelação diferente, é a mesma revelação para todos. Por isso Paulo está dizendo: ei, não ignore, todos igualmente provaram das mesmas coisas. Mas tem porém, mesmo todos provando das mesmas coisas, nem todos agradaram a Deus. Paulo vai dizer que a maioria caiu, pereceu no deserto. Mas por que se provou da mesma palavra? Porque se todos estão na mesma mesa, comendo do mesmo alimento, alguns saem satisfeitos e outros saem insatisfeitos. Se todos foram servidos igualmente, se não faltou comida para ninguém, se não faltou água para ninguém, se não faltou deste alimento, e Paulo pensa muito bem, água e comida espiritual. Aleluia! Porque os acontecimentos ali de Deus provendo a água da rocha, os acontecimentos ali de Deus mandando carne para eles, mandando codorniz para eles comerem até enjoar, isso é figura da provisão espiritual de Deus, não somente
carnal. Sim, eles provaram de coisas palpáveis, carnais, água de verdade e carne de verdade, mas isso era a figura de quê? O alimento de Cristo para nós, a provisão de Cristo para nós é igual. Eu não posso me queixar de ter falta de alguma coisa, ao outro teve, eu não tive, não. Eu tenho também o mesmo favor de Deus. A mesma bondade de Deus eu também provei. A mesma revelação de Deus eu também provei. Por isso que Paulo vai dizer lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, que a glória que estava ali em Moisés, naquele mistério, era transitória, ela passava, ela acabava e tinha que ser renovada. Mas a glória que está sobre nós, sobre a igreja, ela é ainda mais excelente, porque essa glória ela não é transitória. O que é isso? Ela não muda conforme o território, conforme a situação. Essa glória permanece, porque a glória que está sobre nós é a glória do Espírito Santo. A glória que estava sobre eles era o Espírito Santo sobre a vida de Moisés, e era transitório, porque se Moisés não estava, ninguém percebia a glória de Deus. Se Moisés não estava presente, as pessoas não contemplavam a glória e se corrompiam. Mas Moisés precisava estar presente para eles andarem e comportarem. Por isso que Paulo está dizendo assim: a glória, em 2 Coríntios capítulo 3, a glória que estava lá era transitória, era passageira. Mas a glória que está sobre nós, ela é permanente, porque essa glória não vem por meio de um homem, essa glória vem por meio do Espírito, que foi derramado sobre a igreja, e essa igreja que anda no Espírito, ela anda de glória em glória, de vitória em vitória, de renovo em renovo, de recomeço em recomeço, porque o Espírito do Senhor, ele vai sempre insistir para habitar em nós. E Paulo vai dizer: a glória que está sobre nós é excelente, é ainda maior. Maior como, Paulo? Sim, é maior, tem muitos sinais, maravilhas, prodígios, muitos alimentos, muitas provisão, muita glória de Deus, muita ação poderosa de Deus, até em meio às guerras. Mas o que está sobre nós é maior. Não ignorem isso. Todos provam das mesmas coisas, mas muitos cairão, muitos não irão até o fim, porque se o teor é o mesmo, se a força é a mesma, se a palavra é a mesma, se a bondade de Deus é a mesma para todo mundo, se graça e bondade está espalhada para todo mundo, porque alguns vão e outros ficam, porque alguns chegam até o fim e outros param, perecem no meio do caminho. Tudo está no segredo de ser transformado. Segredo de passar pelo Jordão. Todos, sem exceção, foram batizados em Moisés. Foram batizados através da travessia. Por quê? Porque o ato de Deus abrir o mar para o povo passar era um decreto dizendo assim: olha, a partir de agora vocês não serão limitados ao Egito. Pois o Egito naquela época era maior, o Egito dominava todos os demais. E aí Deus se apresenta levando o povo para um novo e vivo caminho. E por que Paulo usa essa expressão batismo? Porque batismo é submergir, é afundar, é deixar totalmente em oculto aquilo que é natural. E quando o povo passa pelo mar aberto, a seco, o povo de Deus passa, mas a cultura do Egito não passa. Quando Deus abre o mar,
Ele abre o mar para um povo passar limpo. Ou seja, vai passar só aqueles que querem um novo e vivo caminho. O que é de cultura do mundo, o que é de cultura do Egito, o que é de cultura do homem, vai ficar submergido. Como isso? A Bíblia diz que depois que todo o povo vai passando pelo mar, Deus fez com que o anjo do Senhor ficasse atrás do povo de Deus, fazendo escuridão para o povo do Egito, de forma que o exército do Egito vinha atrás e não conseguia enxergar à frente, porque já era o propósito de Deus. Deus disse para Moisés: olha, eu levarei eles até o meio do mar atrás de vocês, e eles perecerão, porque eu mostrarei a minha glória diante de Faraó. Deus já tinha envergonhado todo o panteão de deuses e crenças, mas mataram todos que foram atrás do povo. O que é isso? Porque o batismo, que é a expressão que Paulo usou, é submergir, tem que ficar enterrado. O que é cultura que não provém da vontade de Deus, tem que ser enterrada, tem que ser submergida. Então Deus está dizendo: com a morte de todos os exércitos do Egito atrás do povo de Deus, tentando de novo aplacar, tentando de novo escravizar, vai ser o símbolo, a figura de um povo que agora vai caminhar livre e não mais escravo. Deus não matou simplesmente o povo, o exército do Egito no mar, simplesmente para fazer vingança, não. Mas isso é uma figura. A Bíblia diz que quando o povo do Egito entrou no mar para tentar alcançar o povo hebreu, Deus disse para Moisés: toque novamente nas águas, e as águas se fecharam em cima do povo do Egito. A Bíblia diz que o anjo do Senhor foi nas carroças, nos cavalos, e soltou, quebrou as rodas. Deus fez tudo premeditadamente para mostrar que a partir do momento que você se encontra em um propósito de batismo, de renúncia, de submergir aquilo que é velho, para que possa viver o que é novo, então o que é velho tem que ficar no mar do esquecimento. O Egito não pôde mais alcançar eles. Todos, sem exceção, passaram. Não ficou uma unha sequer do povo hebreu no Egito. Todos passaram, mas do Egito, os egípcios ficaram e morreram. O que é isso? É um batismo de transformação. Porque que todos comeram, beberam, dançaram pelo mar e não compreenderam que a morte levaram, viveram a uma ação, a uma cultura do Egito. Assim como eles morreram no mar, vocês também morreram no deserto. Poucos entenderam isso. Texto de Coríntios 10, você vai ver que Paulo vai ali elencar 5 situações que o povo provocou a Deus. Por isso a maioria deles ficaram no deserto, porque não foram transformados no batismo, não entenderam que a morte dos egípcios era já uma profecia de Deus para eles, mostrando que para viver em um caminho de um Deus que é todo poderoso, é preciso haver transformação, para não morrer como os tais,
para não perecer como aqueles que carregavam uma cultura do mundo. Os egípcios não quiseram entender ou aceitar que Deus estava no controle daquele povo. E eles tentaram constantemente alcançar o povo de Deus. Mas, quando todas as vezes que o Egito quer nos alcançar, que o Egito tropeça na cabeça e profetizar, desde quando o Senhor abriu o mar para que eu pudesse passar, o caminho foi fechado. E quando você olhar para trás, veja que sobre a sua vida tem um caminho fechado, não tem mais caminho para o Egito te alcançar. Entende isso? Não tem mais caminho para as suas culturas humanas te dominar. O caminho passado foi fechado. Vocês já foram batizados. Vocês já foram submergidos. Mas como se passamos o mar a seco? Foi submergido o pecado na vida de vocês. Foi submergido, foi subjugado o Egito na vida de vocês. Não ignore isso, porque vocês, sem exceção, já provaram o alimento espiritual que proveio da pedra, que não é uma pedra qualquer. Essa pedra se chama Cristo. E quando Paulo está falando da pedra que se chama Cristo, ele não está falando somente daquela pedra que Moisés bateu com o cajado e jorrou água. Não. Quando Paulo está falando da pedra que se chama Cristo, ele está falando de fundamento. Pedra na Bíblia é fundamento, como Pedro dizia, a pedra angular que fazia de esquina na construção de cada casa, que ligava as paredes. Esta pedra é Cristo, a qual vocês, príncipes deste mundo, rejeitaram. Pedra fala de fundamento. Quando Pedro revela a Cristo, eu sei quem tu és, mas o Cristo, o Filho de Deus vive, e aí Jesus vai dizer: tu és pedra, um pequeno fragmento, um pequeno alicerce, um pequeno fundamento. Sobre este fundamento que você revelou, de quem eu sou, sobre este fundamento eu estabeleço a igreja. Pedra fala de fundamento. Jesus está dizendo para Pedro: por causa deste fundamento que você diz quem eu sou, eu estabeleço a minha igreja. Neste fundamento. A igreja não foi estabelecida em Pedro, como a igreja católica crê. A igreja foi estabelecida sobre a pedra, sobre o fundamento, que é Cristo. E aí Paulo está dizendo: essa pedra era Cristo. O fundamento que levou o povo hebreu até a terra prometida era Cristo. Ei, não tem outro fundamento que vai te fazer ir adiante. Somente Cristo vai te fazer chegar aonde você precisa chegar. Ei, não se esqueça do fundamento. Não se esqueça da revelação de Cristo para a sua vida. Todas as coisas passadas já estavam falando de Cristo. Paulo, há mais de 1470 anos, está dizendo: ei, todas essas coisas eram figuras de Cristo. Então, não ignore a perda, não ignore os tropeços deles, dos nossos pais. Quando usa o termo pai, está falando dos pais na fé, não está falando de pai sanguíneo. Está falando dos pais na fé, que erraram, que não andaram no fundamento, não andaram na pedra que é Cristo, mas se corromperam em meio ao caminho, porque não entenderam nada. Não entenderam que o ato de libertação de Cristo do Egito, que libertou eles do Egito, era um ato profético, mostrando para nós, que precisamos andar nesse mesmo fundamento, sobre essa mesma pedra. Então, todas as vezes que você quer colocar os seus pés fora da pedra, você vai afundar. Quando Pedro está andando, porque a pedra chamada Cristo chamou ele para andar sobre as águas, e ele está andando juntamente com Jesus da mesma forma.
na mesma medida. Mas quando ele se assusta com o vento, olha para o lado, ele perde o chão, ele perde o alicerce, ele perde a pedra que alicerçava ele no mar, então ele afunda. Todas as vezes que você quiser caminhar sem a pedra estar te sustentando, você vai afundar. Quem sustenta os nossos passos é a pedra chamada Cristo. É o fundamento chamado Cristo. O fundamento de todas as coisas sobre a igreja, sobre os passados, sobre o novo na sua vida, se chama Cristo. Ei, não queira andar fora do fundamento. O fundamento para mim e para a sua vida se sustentar é Cristo. Toda casa sem fundamento, ela trinca, ela afunda, ela se quebra, ela se destrói. Nós está dizendo, ei, vocês querem andar, mas como vocês vão andar daqui para frente? Vocês querem edificar, construir, como vocês vão construir daqui para frente? O fundamento já foi posto. O fundamento é Cristo. Veja como vocês vão construir. O que você quer construir daqui para frente? Qual o seu plano de construção? Seja ele qual for, precisa ter uma base, precisa ter um fundamento. Tudo que você planeja precisa ter um fundamento. Esse fundamento é Cristo. Paulo deixou bem claro para os irmãos em Corinto: vocês querem andar em sabedoria humana? Em conceitos humanos? Entenda uma coisa, o nosso conceito é Cristo. A nossa sabedoria vem de Cristo. O entendimento de fé que nós temos vem de Cristo. A história de fé que nós temos vem de Cristo. Embora a maioria não entendeu, mas Paulo está trazendo a revelação. Ei, toda ação, todo alimento, toda provisão, todo poder tinha só um nome: Cristo. Então tudo que aconteceu do início, do princípio da humanidade até aqui, são relatos de como Cristo traz, de como Cristo traz, de como Cristo permite. Coisas boas e coisas ruins, Ele permite, mas Ele não permite, Ele permite. Como tomasse posse, pisasse na terra prometida, mas só quem pisou daquela primeira leva, daquele primeiro monte, daquele primeiro ato de libertação do Egito para cá, só quem pisou na promessa foi Josué e Caleb. Entenderam que não podiam ressuscitar nenhuma cultura, nenhum desejo do Egito. Esse é o segredo de Josué e Caleb. O segredo de Josué e Caleb não era Moisés, não era se Moisés estava presente ou não. O segredo de Josué e Caleb é porque eles entenderam que na passagem no mar, eles olharam para trás e viram que o Egito estava morto. Você precisa olhar para trás e ver que tudo que era Egito na sua vida está morto. Porque quem não entende isso vai viver em vida enquanto Moisés está perto, vai viver em santidade enquanto Moisés está perto, vai viver em compromisso enquanto o pai está perto, enquanto a mãe está perto, enquanto o marido está perto, enquanto a esposa está perto, vai viver em compromisso enquanto coisas estão acontecendo ao seu favor. Mas quem entende realmente sabe que não importa que coisas estão a favor ou não, não importa se pessoas estão próximas ou não, eu vou viver o compromisso, porque quando eu olho para trás eu só vejo morte. Esse entendimento da igreja. Todas as vezes que você olhar para trás, você não pode enxergar vida, você precisa enxergar morte quando você olha para trás, porque vida está na frente, vida está no alvo. Por isso Paulo diz aí: prossigo para o alvo, não olhando para as coisas que se passaram, mas prossigo para o alvo, para a frente, que é Cristo, porque aqui tem vida, aqui tem morte, mas aqui tem vida. Vida espiritual, morte espiritual. Todas as vezes que olhamos para trás, precisamos entender que nós vamos encontrar morte. Quando Deus libertou Ló de Sodoma e Gomorra, que é a sua família,
A ordem foi: não olhe para trás. Isso é figura. Aqueles que decidem andar por Cristo não tem espaço para olhar para trás. O que nos faz olhar para trás é dúvida. O que nos faz olhar para trás é lembrança do que viveu. Quando a gente temos dúvida ou lembranças do que viveu e aquilo que foi vivido foi tão importante para nós, que nós queremos de vez em quando olhar um pouco para trás, de vez em quando provar um pouco da mesa do Egito. E em Corinto, Paulo também vai dizer: não podemos fazer parte de duas mesas. Não podemos sentar na mesa de Deus e na mesa de demônios. Você vai ter que decidir uma coisa ou outra. Se você olhar para trás, é mesa de demônios. Se você olhar para frente, é mesa de Cristo. Caleb e Josué entendeu isso e diz assim: nós estamos aqui. E Josué se levanta no capítulo 24, Josué diz: eu não sei quanto a vocês, mas porém eu e minha casa serviremos a Deus. Eu não sei o que vocês vão decidir. É que eles não são obrigados. Josué diz: eu e minha casa serviremos. Vocês eu não sei. Porque vocês não podem caminhar por obrigação. Não podem caminhar porque a minha figura está aqui. Não, vocês têm que caminhar porque vocês sabem quem Ele é. Quem eu, porém, em minha casa serviremos a Deus. Josué está dizendo: eu sou a referência para a minha casa. Para a casa serviremos a Deus. Porque para a casa servir tem que ter uma referência. Josué era para o lado, não tem pai, os pais já morreram. Não tem referência, mas Deus entende. Eu sou a referência para a minha casa. Não sei quem vai caminhar na mesma fé, mas Josué declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor, sim. De Deus. Esse é um dos segredos de Josué e Caleb. Quando eles tiveram a convicção do caráter de Deus que libertou eles do Egito, se Ele é santo, é poderoso, é imutável, é onisciente, todas as coisas, é onipotente, pode todas as coisas, é onipresente, está em todos os lugares, nada foge dos olhos de Deus. Se eu tenho essa consciência que Deus é imutável, que Deus é tudo isso, então a minha fé também não pode ser imutável. Porque quando eu mudo a minha fé, eu estou dizendo: Ele não é tudo isso. Quando eu mudo a minha fé, eu estou dizendo assim: eu não consigo mais confiar plenamente nesse Deus que para mim era tudo isso. Por isso que a fé de Josué e Caleb não mudou. Entende? Josué e Caleb foram até o fim e herdaram a bênção. Comeram do mesmo alimento. Comeram do mesmo alimento. Mas por que alguns afundam e outros permanecem de pé? Porque o segredo é não se desviar. Não desvie o seu pensamento. Você é em Cristo, de quem Cristo é em você. Está entendendo? Eles sabiam quem era Cristo. Essa igreja sabe quem é Cristo. Quando a igreja sabe quem é Cristo, a igreja não anda por volta de tempestade, por circunstâncias. Não, a igreja ela permanece. Paulo está dizendo: eu sei quem é o Cristo da história. Eu não estava lá. Isso aconteceu há mais de 1450 anos, mas Paulo está dizendo: eu não estava, mas sei quem é.
que estava na história. Sei quem é o Cristo da história. Aleluia. O cara está pregando e crendo numa mensagem que ele não estava lá. Numa mensagem de 1400 anos e pouco antes dele. E o cara está dizendo: eu sei que sobre todas essas mensagens era Cristo. Um judeu falando isso. Paulo era judeu, da tribo de Benjamim. E ele está declarando o que os judeus não conseguem declarar. Eu sei que toda a história era Cristo. Aleluia. Você pode declarar isso sobre a sua vida, sobre toda a minha história. É Cristo. Era Cristo me livrando, era Cristo me ensinando diante das lutas, provações, vitória, guerras, batalhas. Era Cristo. Eu sei que em toda a minha história, antes de eu nascer e até eu morrer, era Cristo. Será Cristo agora e para todo sempre. Receba isso, aplaude em nome de Jesus. É Cristo. Aí Paulo está dizendo: ei, nós estamos bem fundamentados. Estamos fundamentados em um fundamento que historicamente não pode ser removido. Paulo está dizendo: o meu fundamento não pode ser removido. Pode remover paredes, pode remover as nossas decorações, pode remover muita coisa que para nós é muito importante, mas o fundamento ninguém pode remover. Aleluia. O fundamento é firme. Eu não estou falando de fundamento raso. Fundamento raso, como um prédio desse aqui, vem as máquinas e demole e remove tudo. Mas você já viu o fundamento de um edifício? Antes do fundamento de um edifício estar totalmente fundamentado, formado, se bate estacas de profundidades, e máquinas de toneladas vai bater nessas estacas, e bate uma estaca de 20 metros, coloca outra em cima e bate mais e vai até não suportar mais. Esse é fundamento que não pode ser removido. Até onde a estaca cair, se coloca outra e bate mais uma vez e vai. E enquanto ela não achar um ponto impossível de afundar, não se para de bater a estaca, não se para de introduzir fundamento. Isso é fundamento firme para sustentar cargas que humanamente ninguém pode sustentar. Esse é fundamento. Quando o fundamento bate em um ponto que ele não pode mais se mover para baixo, não pode mais afundar, aí está dizendo: está pronto para suportar toda a edificação. Todas as construções são fundamentadas em fundamento. Meu e o seu fundamento. Nós fomos construídos no fundamento, na pedra chamada Cristo. Aleluia. Por isso, nós não afundamos. Podemos ser abatidos, feridos, machucados, demolidos, mas o fundamento vai ficar firme. Paulo, com essa mensagem, está dizendo: eu sirvo o Cristo que operou maravilhas, porque Ele é o fundamento de todas as coisas. Aleluia. E não tem o que possa apagar essa mensagem. Paulo está dizendo: o tempo não pôde apagar esta revelação que eu estou trazendo a vocês. A igreja está fundamentada em Cristo, no poder e na glória deste Cristo que sempre esteve na história. Está entendendo? Portanto, a minha e a sua fé, ela não é vacilante, ela é firme, está bem fundamentada. Pode bater, pode tentar afundar, não vai afundar. Pode tentar remover esses alicerces, não tem como remover, porque está fundamentado em fundamento firme. Glória a Deus.
Esta é a igreja do Senhor, que não vacila mais, que não murmura mais, que não cobiça o que não deve. Esta é a igreja que não anda mais vacilante em doutrinas de filosofias humanas, que não anda mais vacilante em idolatria. Essa igreja que não anda mais em murmuração. Essa igreja que não vai morrer no meio do caminho, que não vai parar, mas ainda que seja morto, viverá. Por que isso? Porque quem está em Cristo nunca morre, mas permanece inabalável. A sua fé não vai morrer, vai permanecer firme, viva e inabalável. Receba isso, aplaude, glorifica Ele, fica de pé em nome de Jesus. Uma igreja que não se abala, uma igreja que não muda os seus propósitos, uma igreja que não rompe o compromisso. O compromisso que você firmou em Cristo vai até o fim. Porque quando você olha para trás, você sabe, para trás só tem morte. Morte espiritual é a primeira morte. Porque quando o povo olhou para trás e achou que ia alcançar bênçãos, acharam que morte. Quando o povo olha para trás e acha que vai achar favor no Egito, vai achar morte. Acha que vai achar refrigério com as coisas do Egito, com as coisas desta vida, vai achar morte. Quando a Bíblia fala de morte, ela fala de separação. Por que dói quando alguém morre? Porque está separando algo nosso. É como arrancar o braço, é como arrancar um órgão. Está separando, então dói, todo mundo sente dor. Porque morte fala de separação. E quando nós olhamos, damos uma olhadinha para o Egito, nós estamos dizendo para Deus: vamos se separar um pouquinho. E nós, na nossa ignorância, não sentimos dor, mas a Bíblia diz que Deus sente. Aleluia. Que Ele não se. Porque separação causa dor. Então, quando você olhar para trás, lembra, tem um Deus que já fechou o mar. O caminho não ficou aberto. Deus poderia matar os egípcios lá atrás. Deus precisa de mar para matar alguém, não precisa. Deus poderia matar eles com fogo no meio do deserto. Mas Deus fez com que os egípcios entrassem no mar, no mesmo caminho, mas era um caminho de morte. Porque aqueles que estão no mesmo caminho, mas não estão para adorar a Deus, vão encontrar caminho de morte. Entende isso? Aqueles que estão no mesmo caminho, mas não é para glorificar a Deus, eles estão no caminho de morte. Então não basta estar no mesmo caminho, tem que estar no mesmo caminho para adorar, para dar glórias a Deus. Aleluia. Se tudo que você faz, se tudo que você planeja não é para a glória de Deus, é caminho de morte, caminho de separação. Aos poucos você vai se separando, você vai se distanciando daquilo que é firme. Nós precisamos estar no caminho para glorificar a Deus. Os seus caminhos, os seus passos serão para a glória de Deus. Tudo que você está projetando, tudo que você está vivendo para a sua vida precisa ser para a glória de Deus. Todas as suas conquistas são para a glória de Deus. Não é para separação, mas é para a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro para a sua vida, para a sua família, que todos os projetos serão para cultos de ação de graça, para glorificar, para exaltar o nome santo do Senhor, para declarar que Ele é a vida da tua casa, Ele é a vida da tua família, Ele é a vida do teu ser. Em nome de Jesus, todas as vezes que alguém falar para você olhar para trás, você vai declarar: ei, para trás só tem morte. O meu olhar está fixo para frente, está fixo para o alvo, está fixo para Cristo, porque em Cristo eu tenho vida, em Cristo a minha casa tem vida.
levantado para andar em fundamento velho. Fundamento velho é de referências velhas, referências do Egito, referências que para você foi importante, mas não cabe mais no novo, não cabe mais no fundamento de Cristo. Cuidado com as referências que você tem na sua vida, porque referências velhas sem fundamento em Cristo são referências de morte. E aí Paulo está dizendo: ei, os vossos pais erraram, preste atenção. Honre os seus pais com a sua vida, com a sua santidade, com o seu compromisso em Deus, mas não ande no caminho dos vossos pais, não ande no caminho daqueles que erraram, que não deram glórias a Deus. Não ignore estas coisas que se dão. Não ignore que você agora anda no novo, o mesmo que estava lá operando, mas agora você anda no novo e vive o caminho. Não erre como os outros, não provoque a Deus como os outros provocaram, mas ande na palavra, ande na obediência, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre as vossas vidas. Amém, igreja? A igreja que anda pela palavra, ela anda pelo fundamento de Deus. Ela não anda por achismo, ela não anda por opinião, ela anda pelo fundamento. Que você possa andar no fundamento, nesta pedra que se chama Cristo. Glórias a Deus. Amém? Amados, sexta-feira agora, dia 12, vamos fazer uma confraternização aqui com todos juntos, porque muitos já vão viajar, então depois todos não vão poder estar. Por isso nós marcamos para sexta-feira agora, dia 12, uma mesa aqui abençoada para todos, fazermos uma confraternização, adorarmos a Deus. Enquanto estamos aqui, outros vão viajar, nós estaremos aqui. Na quarta-feira, véspera de Natal, culto normalmente. No próximo domingo também estaremos aqui no culto normalmente. E na quarta-feira, que é véspera de Ano Novo, faremos o culto às 10 da noite até meia-noite, que é a virada. Estaremos aqui. Quem não for viajar, estaremos aqui até meia-noite. Depois cada um pode ir para a sua família, para os seus compromissos, mas nós, pastores, estaremos aqui, porque isto é um compromisso nosso diante de Deus. Não se sinta pressionado em estar, cada um tem sua liberdade, amém, irmãos? Ninguém aqui está para forçar nada, cada um tem sua liberdade. Se forem viajar, sejam abençoados em nome de Jesus. Mas a agenda é esta: nós estaremos aqui nesses dias em nome de Jesus, depois da semana da época, colocar lá para que todos possam estar informados, que a igreja possa estar firmada em Cristo em todo o tempo. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por isso. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos por sua bondade, graça e misericórdia, que o poder, porque o Senhor é a pedra, o Senhor é o fundamento da sua igreja. Por isso a sua igreja não vacila, por isso a sua igreja não é corrompida, porque a sua igreja está no fundamento firme, fiel e verdadeiro. Nós estamos aqui, Pai, e te agradecemos, porque o Senhor é verdadeiro. O Senhor lançou sobre nós a vitória sobre todas as coisas. Estamos firmados em algo passageiro, estamos firmados em uma doutrina passageira que sofre mudanças. Nós estamos firmados sobre terra, firme. Seus filhos amparados debaixo da sua potente mão de volta para casa. E que o nome do Senhor seja glorificado na vida dos teus filhos nesses dias, Pai. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Ergue as suas mãos, que o grande amor de Deus, Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Graças a Deus, a